Deputados federais aliados de Jair Bolsonaro, Edilene, devem votar hoje moções de apoio ao ex-presidente em meio ao recesso branco do Congresso, que está com as atividades suspensas por causa das férias de julho. Pois é, a oposição a partir de agora vai trabalhar de forma organizada para dar voz ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguma forma tentar driblar as determinações do Supremo Tribunal Federal, que impede o ex-presidente, por exemplo, de estar nas redes sociais, e também vai trabalhar para aproximar Bolsonaro de setores produtivos que neste momento não estão tão próximos quanto eles gostariam, como, por exemplo, o setor do agro. O que aconteceu ontem? Quebrando o recesso parlamentar que está vigente até o final da semana, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro chegaram durante este final de semana e nesta segunda-feira a Brasília e se reuniram em um encontro da oposição com 54 parlamentares. São 52 deputados e 2 senadores. Eles não vão fazer o recesso, vão trabalhar e traçar uma estratégia para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, está sendo alvo de perseguição, injustiça e censura. Eles vão trabalhar em frentes diversas. Montaram algumas comissões, uma específica para lidar com agro, um setor que o presidente americano Donald Trump achou que afastaria do presidente Lula com o tarifaço, mas o que acabou acontecendo foi que esses setores da economia acabaram se aliando ao governo de alguma forma para tentar negociar com Donald Trump uma tarifa melhor para os produtos brasileiros, e também há um grupo específico que vai trabalhar junto aos caminhoneiros. Esse comandado pelo deputado federal Zé Trovão, que era caminhoneiro, que foi escalado para essa função, e é um grupo com o qual os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm buscado afinar uma interlocução nos últimos meses, o que não tem funcionado. Há muito tempo os movimentos regionais vêm tentando fazer com que os caminhoneiros participem das manifestações e eles não estavam fazendo, como já ocorreu em outros momentos. Só que como há uma perspectiva de piora na economia do Brasil, talvez uma alta de combustível, com o aumento da cotação do dólar, a expectativa deles é que os caminhoneiros fiquem mais próximos de Jair Bolsonaro. E uma mobilização, uma paralisação de caminhoneiros, nós sabemos que é uma categoria que tem a possibilidade, a força de parar o Brasil. Então a direita agora se organiza muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer com que as ideias, pensamentos e a defesa dele seja feita por meio de seus interlocutores, que não estão proibidos pela justiça, e também para aproximar setores que eles acreditam que deveriam estar mais próximos da direita bolsonarista no Brasil. Então eles fazem essa movimentação. Ontem teve uma entrevista coletiva, além dessas informações de bastidores, dessa análise que a gente traz aqui. Esses parlamentares se reuniram, falaram com toda a imprensa. Bolsonaro estava, mas não participou. Ele ficou na sala em que eles se reuniram e não foi para frente das câmeras, isso porque há uma interpretação dos advogados dele de que, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, de que as entrevistas dele não podem ser veiculadas em redes sociais por terceiros, como, por exemplo, uma entrevista foi filmada para a imprensa e vai parar numa rede social, Bolsonaro poderia ser punido, então adotaram a posição de ele não participar dessa coletiva, o que ele faria a princípio. Depois da coletiva, ele saiu dessa sala separada na Câmara dos Deputados, os deputados já estavam fora, e aí teve um tumulto, uma correria no final para que os cinegrafistas fizessem as imagens. Alguns ficam andando um pouco de costas mesmo para pegar a imagem do Bolsonaro de frente, e aí caíram sobre uma mesa que se quebrou lá na Câmara dos Deputados. O deputado federal Nicolas Ferreira também caiu nessa confusão, nesse tumulto. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista com ele, eu e alguns colegas da imprensa, e aí ele foi socorrido, levantado pelos seus pares, pelos seus colegas, chegou a machucar o rosto, um ferimento leve, mas teve isso. Algumas pessoas ficaram bem preocupadas lá na hora, e foi um tumulto na saída do ex-presidente, que mostrou sua tornozeleira eletrônica e disse que é um absurdo o que está acontecendo com ele no Brasil. E o clima, a partir de agora, eu havia dito essa frase aqui ontem porque Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, falou sobre ela, é um clima de guerra. Deputados, inclusive, estão preocupados que, caso os Estados Unidos apliquem no Brasil uma legislação, uma sanção um pouco mais severa, haja uma retaliação do Supremo Tribunal Federal e acelere processos que há hoje no STF para cassar mandatos de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a situação no Brasil de momento. Expectativa para um tarifaço daqui a pouco, que, segundo o que eu apurei no Palácio do Planalto, Lula está pronto para aplicar a lei da reciprocidade e vai fazer isso de forma seletiva, atingindo primeiro as Big Techs. Já Donald Trump, eles acreditam que vai recuar um pouco se o tarifaço for acontecer, que Trump vai tirar
destarifasse produtos que os Estados Unidos precisam muito, como carne, suco de laranja e frutas. Isso porque, na ausência desses produtos, haveria uma inflação na economia americana e internamente seria muito negativo para o presidente dos Estados Unidos, Eustáquio. Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. Obrigado, Edilene, um abraço, bom trabalho.